Bom dia, boa tarde aqui, bom dia aí no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que pode ajudar muitas famílias, né? Pode ajudar vocês a escolherem melhor os objetivos que vocês querem trabalhar com as crianças de vocês. Então, eu vou dar uma pincelada aqui no que a gente vai falar hoje, né? Eu quero explicar um pouco para vocês quais são os aspectos que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em um objetivo, né? E a outra coisa, eu quero dar alguns exemplos para vocês de como que isso acontece, como a gente se equivoca naquilo que a gente tá esperando, né? Como objetivo, né? Esperando que a criança atinja. E depois, no final, vou dar algumas sugestões para vocês de passos que vocês podem seguir para olhar para os objetivos e ver se tem mais chance de sucesso, tá? Então, eu vou começar explicando um pouquinho para vocês sobre esses fatores que podem influenciar na escolha dos objetivos e que pode atrapalhar, às vezes, se a gente não levar em consideração. Então, por exemplo, um conceito que é bem importante em análise do comportamento é o conceito de task analysis, de análise de tarefas. Então, muitas vezes a gente pensa num objetivo lá na frente e a gente esquece que tem passos pequenos para chegar lá. Então, às vezes a gente precisa dividir aquele objetivo em mais partes. Então, vamos supor, escovar os dentes, né? Parece uma coisa pequena, parece um objetivo bem definido, mas a gente não sabe, por exemplo, se essa criança consegue aceitar a escova, o sabor da pasta de dente, se não tem algum problema sensorial, né? A gente também não sabe, vamos supor que o seu objetivo seja que a criança escove os dentes independentemente. A gente não sabe se a criança tem também esse repertório motor para conseguir fazer isso. Então, quando a gente pensa em todos esses passos, né, até conseguir escovar os dentes independentemente, a gente vai desde pegar a escova, colocar a pasta na escova, colocar água, colocar a escova na boca, conseguir realizar movimentos específicos para realizar a escovação. Depois enxaguar a boca, enxugar, guardar a escova, enxaguar a escova, guardar a escova no lugar. Tô dando um exemplo aqui de como a gente às vezes precisa dividir a tarefa em passos muito pequenos. E aí, se a gente fica esperando que esse objetivo vai ser atingido, a criança vai fazer isso independentemente, e aí a gente olha só para um efeito lá no futuro, né, naquela resposta final, escovar dentes independentemente, muito provavelmente a gente vai se frustrar e vai expor a criança também ao insucesso, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar. O objetivo que eu tô buscando agora é muito lá na frente ou existem outros passinhos que eu primeiro preciso dar para poder chegar lá, tá? Uma outra parte que a gente precisa levar em consideração é a parte do desenvolvimento da criança. Então, muitas vezes a gente estabelece objetivos que não são condizentes com o neurodesenvolvimento da criança. Por exemplo, a criança tem 1 ano de idade e a gente espera que ela cumprimente as pessoas e diga tchau, por exemplo, né? Então, assim, essa criança ainda tá se desenvolvendo esse aspecto social e a gente tá esperando que ela já cumpra um certo protocolo aí social que ainda não é para a fase do desenvolvimento dela, por exemplo, né? Outra coisa que eu acho que a gente precisa pensar é que, assim, se a gente pensar na fase de desenvolvimento, a gente também tem a questão dos marcos do desenvolvimento. Então, quanto mais a gente sabe sobre marcos do desenvolvimento, mais a gente sabe sobre um conjunto de comportamentos que a gente pode mais ou menos esperar diante de uma certa idade. Por que eu digo mais ou menos? É uma amostra, né? Então, assim, a maioria das crianças na idade X vai cumprir Y. Agora, quando a gente não tem uma ideia dessa coisa de marcos do desenvolvimento, pode ser que a gente espere uma coisa muito além ou muito aquém
daquela fase do desenvolvimento da criança. Por que eu tô falando de marcos de desenvolvimento? Nem todas as crianças vão se desenvolver da mesma forma. E com as crianças no transtorno do espectro autista, o que vai acontecer? Elas muito provavelmente têm um desenvolvimento assíncrono, tá? Eu vejo isso em muitas crianças com quem eu trabalho, e esse é um outro aspecto. Então, uma coisa é a gente saber mais ou menos o que a gente pode esperar diante de uma certa idade, e a outra coisa é a gente entender que nem sempre o desenvolvimento da criança, por exemplo, intelectual, anda junto com o desenvolvimento emocional, tá? Então, pode acontecer que um seja mais adiantado que o outro. Um exemplo, eu atendo, por exemplo, um menino de 14 anos que é muito interessado na Segunda Guerra Mundial. Então, ele sabe me explicar tudo sobre a Segunda Guerra Mundial e ele sabe explicar com detalhes sobre várias pessoas, batalhas, etc. Mas é muito difícil para ele, por exemplo, ter que esperar por uma coisa que ele queira muito. Ou, por exemplo, aceitar que ele não vai de férias para onde ele queria, né? Então você vê essa diferença entre o desenvolvimento dele intelectual, por exemplo, e o desenvolvimento emocional. Por que isso é importante? Quando a gente pensa num objetivo, a gente meio que tende a nivelar por cima, né? O que seria isso? Se essa criança já fala, já entende, então quer dizer que ela também tem condições de se expressar os sentimentos, de lidar com frustração, enquanto que isso não é verdade, né? Então, por isso que é muito importante a gente pensar assim, eu tenho uma ideia de como seria o desenvolvimento das crianças para essa idade. Bom, eu olhando para essa criança, para minha criança, onde que ela tá mais ou menos, né? Em termos de comunicação, em termos cognitivos, em termos físicos, social e emocional. Porque cada uma dessas áreas pode ter um nível diferente de funcionamento, né? E aí, quando você volta um pouco para os marcos do desenvolvimento, aí você consegue também ter uma ideia melhor de, tá bom, intelectualmente essa criança funciona já num nível bem mais avançado do que até a própria idade cronológica dela. Mas em termos de desenvolvimento emocional, ela ainda é um bebê, tá? Ou uma criança de 3 anos de idade. Então, quando você tem isso claro, a tendência de você não colocar objetivos que não sejam condizentes com o que a criança pode, vai aumentar e com certeza vai aumentar a chance de sucesso, porque você não está esperando aquilo da criança, uma coisa que não é possível para ela, né, realizar. E aí, já falando sobre esperar, né, um outro ponto é realmente a expectativa. O que eu vejo bastante é que, em geral, os pais têm expectativas de que um determinado objetivo seja atingido. E não é que essas expectativas elas são irreais ou não são válidas, não são relevantes. São sim. Agora, onde é que fica aí uma barreira para atingir esses objetivos? Quando a sua expectativa não leva em conta todos esses fatores, por exemplo, do desenvolvimento, além de outros fatores externos que eu vou explicar para vocês já já, o que acontece é que muito provavelmente você vai esperar coisas que não vão ser possíveis de atingir tão facilmente, tá? Então, por exemplo, quando a gente espera que a criança espere sem protestar, fique ali no lugar enquanto a gente está conversando, por exemplo, com um conhecido, né? E aí a gente espera isso, não é nem por muito tempo, é por 1, 2 minutos. Mas 1 ou 2 minutos, a depender da fase de desenvolvimento dela, é uma eternidade, né? Então, assim, ajustar as expectativas também às informações do desenvolvimento infantil e do próprio repertório da sua criança. Voltando nessa questão do repertório da criança, a gente tem que pensar também em 2 coisas. Então, primeiro assim, qual é o repertório que ela tem de pré-requisitos para atingir esse objetivo, tá? Eu vou dar vários exemplos aqui para vocês
e vai ficar mais fácil de entender isso. E o outro aspecto é quais são as possíveis barreiras que essa criança tem em relação ao desenvolvimento. Então, por barreiras, eu quero dizer assim, são comportamentos que interferem e que competem com o desenvolvimento da criança. Um exemplo, uma criança que tem muita necessidade de movimento ou de uma determinada autoestimulação, a um ponto que isso interfere tanto que ela não consegue, por exemplo, se engajar em outras atividades, né? Então, primeiro a gente tem que olhar para o desenvolvimento e depois a gente tem que olhar quais são os pré-requisitos, existe isso no repertório da criança, e quais são as barreiras. Então, por exemplo, também existem outras barreiras que são externas, né? Então, defensividade sensorial. Então, se é um lugar que tá com muito, por exemplo, barulho, muita luz, muita gente falando, né? Você exigir que a criança fique nesse ambiente e ainda tenha uma determinada performance em relação àquele objetivo, não é condizente com o que ela pode alcançar, né? E aí vai, de novo, confrontar a sua expectativa. Então, quando a gente pensa em barreiras, vocês podem pensar em situações dos próprios comportamentos que interferem, que competem com a aprendizagem de outros comportamentos, né? E vocês podem pensar também nas questões externas, então, não somente de questões sensoriais, mas também, assim, o quanto a criança é dependente de uma outra pessoa para conseguir realizar alguma coisa, o quanto a criança é dependente, por exemplo, de um reforçador para realizar alguma coisa. Tudo isso pode interferir em como a criança vai aprender, tá? Então, são vários aspectos aí que a gente precisa levar em consideração antes de pensar num objetivo. Tem um último aspecto que eu queria falar com vocês antes da gente entrar nos exemplos que eu escrevi aqui para vocês, que é a questão médica, né? Existem outros diagnósticos combinados com o diagnóstico de autismo? Então, assim, vou dar um exemplo, tá? A criança com TDAH. O que eu mais vejo é chegar na escola e aí eles terem como objetivo que a criança permaneça sentada durante um período de X minutos, né? E prestando atenção ainda. Então, assim, porque né, na verdade a gente nem sabe o que é o prestar atenção nesse sentido. Porque ela pode muito bem estar se movimentando, estar em pé e estar muito mais aprendendo naquele momento do que se ela estiver sentada olhando para a professora. Então, quando a gente pensa nesse tipo de objetivo, a gente esquece a questão, por exemplo, do diagnóstico de TDAH, que provavelmente uma criança que tenha mais necessidade de movimentar ou de dificuldade de conter alguns impulsos, que isso não é condizente com o diagnóstico dela. Seu objetivo não respeita a neurodivergência dela, né? Uma outra coisa também que eu vejo muito frequentemente é a questão de apraxia motora e da fala. As pessoas tendem a colocar, e as pessoas, eu digo, tanto profissionais quanto a família, a colocar bastante ênfase na questão da fala, por exemplo. E aí elas querem que a criança fale, elas tentam estimular, entre aspas, a criança a falar, mas a apraxia da fala é uma coisa que não adianta muito você forçar, por exemplo, a criança a falar, né? E aí a sua expectativa vai gerar frustração para ela e para você. Além disso, existem outras questões, tá? Quando eu falo de questões médicas, podem ser questões físicas, até, por exemplo, quando a gente fala de um treino, um desfraude, por exemplo, ou até mesmo questões auditivas ou visuais. Sempre ficar atento a esses critérios, esses pontos que podem interferir, na verdade, na aprendizagem de novos objetivos. Aí agora eu vou dividir com vocês algumas situações aqui que já aconteceram com clientes meus, pra gente ir entendendo como que esses pontos competem com o objetivo em si, né? Então a gente fica esperando que a criança atinja um determinado ponto, sendo que a gente não deu, na verdade, as ferramentas para que ela chegasse lá.
Então é como se a gente quisesse que a criança começasse do 10º degrau, mas a gente não deu a chance dela subir os 9 primeiros. Então fica praticamente impossível de atingir alguma coisa a mais do que isso se a gente não tiver essa base, tá? Bom, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui pra vocês é sobre a fala, porque é uma coisa muito recorrente e eu acho que é uma das coisas muito importantes para a família também, né? Então, assim, olha, a criança, ela fala, tá? Então, vamos pensar numa criança que tem já uma comunicação mais avançada, que tem esse repertório de fala, que consegue falar, não tem um diagnóstico, por exemplo, de apraxia, uma criança que fala já, normalmente, tá? Isso você pode imaginar uma criança desde 1 ano até 6, 7 anos de idade, geralmente isso pode acontecer. Olha só, a criança já fala, mas quando ela tá cansada, irritada ou frustrada, né, tá numa situação emocional difícil, ela não consegue falar. E aí ela quer alguma coisa e ao invés dela falar, ela chora, ela aponta, ou ela chora mais quando você fala, eu não tô entendendo, me fala, né? Então, o que tá acontecendo aí? Quando a gente pensa nesse exemplo, a gente tá falando de uma questão do desenvolvimento, né? Então, emocionalmente, essa criança ainda não tem as ferramentas para te dizer, olha, mãe, pai, eu tô muito cansada agora, eu tô com uma sobrecarga sensorial nesse momento e eu não tô conseguindo lembrar a palavra ou eu não tô muito bem para me expressar como eu tô me sentindo nesse momento. Pensa, você como adulto, às vezes nem a gente consegue fazer isso, né? Num momento de estresse, num momento emocional mais sensível, a gente também não consegue se expressar dessa maneira, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas forçam a criança a se expressar vocalmente num momento que não é ideal. Tá bom, Lígia, então o que a gente faz? Minha sugestão seria a seguinte. Vamos supor, a criança quer a água, mas ela tá chorando. Você entendeu que é água, né? Porque chega um momento que a gente conhece as nossas crianças e a gente já sabe que elas estão tentando comunicar, mesmo que elas não falem. Então, você já sabe que ela quer água, você fala água e dá água. Não fica ali negociando a água, né? Não fica ali forçando ela a falar água para você dar água para ela. Não fica forçando ela a se acalmar, né? Pensa um pouco também em como você reagiria. A palavra que mais estressa as pessoas que já estão estressadas. Calma, né? Você tá numa situação de estresse, numa situação emocional bastante sensível e a pessoa fala pra você, mas calma, né? Então, quando você pede calma pra criança para que ela possa se comunicar, na verdade você tá colocando ali mais combustível nesse momento, talvez até de crise ou de um momento de estresse mesmo, né? Por que, Lígia? Por que você tá, então, me aconselhando a não fazer dessa forma, não forçar? Porque quando eu forço, a criança fala. Sim. Qual efeito exatamente você quer atingir? Você quer que ela fale ou você quer que ela entenda que reações emocionais são esperadas, normais, naturais e que a gente também, às vezes, tem dificuldade de se expressar, né? Você quer que ela entenda a sua presença naquele momento como uma autoridade, né, dizendo para ela faça isso, inclusive tendo poder sobre o que ela fala ou não fala, ou você quer que você seja um lugar, uma pessoa, um ambiente seguro para que ela possa se expressar de acordo com o neurodesenvolvimento dela, tá? E para algumas crianças, isso já pode até gerar uma relação negativa aí com a fala, porque virou uma tarefa, né? Ao invés de uma coisa natural que me dá acesso a outras coisas, outros reforçadores, outras situações, outras pessoas, e até a atenção das outras pessoas, né? Então a gente acaba tirando todo o aspecto natural que permeia aí a motivação para falar, tá? Então, por isso que eu sugeriria essa outra maneira de ir dando o modelo, dar o que a criança precisa naquele momento e
não entrar em embate ou em confronto. Diga isso, diga aquilo, tá? Um próximo exemplo, tá? Ainda em relação à fala, esse segundo exemplo é mais ligado a crianças que têm dificuldade na fala, seja ela com ou sem um diagnóstico de apraxia, né? O que a gente vê muito, eu vejo muito no trabalho isso, é que a criança, muitas vezes ela diz uma palavra claramente, né? E em um outro momento ela não encontra a palavra, né? Ou ela não consegue pronunciar a palavra do jeito que ela pronunciou, por exemplo, no dia anterior. E eu escuto isso muito frequentemente. Lígia, mas ontem ele falou pão. Sim, mas hoje ele não tá falando pão, né? E se a gente for pensar, quantas vezes a gente também não perde as palavras, não esquece? Enfim, além do que podem ter todas essas outras questões que eu falei para vocês, de outros fatores, por exemplo, como possibilidade de apraxia. E aí, o que acontece? A criança sabe o que ela quer falar, mas não sai da boca dela a palavra que ela quer dizer, né? E aí a gente forçar a criança a dizer aquilo no momento que já tá difícil, porque ela mesma já tá tendo consciência de que ela não consegue, isso acaba gerando um peso extra e, mais uma vez, uma sensação de falha ao invés de sucesso. E aí, mais uma vez, mais um passinho negativo nessa construção da relação com a fala, né? Qual seria a minha sugestão? Se você não sabe se a criança tem, por exemplo, apraxia, consultar um profissional que possa avaliar isso, né? Um fonoaudiólogo ou uma fonoaudióloga que sejam especializados nisso, para ver se realmente não é o caso de ter um outro diagnóstico. Existem outros fatores, por exemplo, crianças com mutismo seletivo, né? E aí também não vai ajudar você a forçar ela a falar. Por quê? Porque você criar um ambiente de mais exigência também vai criar mais estresse e menos probabilidade dela conseguir emitir aquela resposta, tá? Então, quando você já pensou nessas questões médicas, né? Na questão do ambiente também, de você não ficar ali sempre exigindo. Outra coisa que você pode fazer é ir estimulando essa fala sem exigir. Lígia, como que faz isso, né? É só você ficar dando modelo e criar situações motivadoras. Super resolvi o problema de vocês, né? Vou dar exemplos. Então, é o seguinte, vamos supor que a criança esteja brincando de colocar uma bolinha dentro da caixinha e tirar. E aí você fala, por exemplo, dentro, fora, ou põe, tira, abre, fecha. E aí você vai dando esse modelo durante a brincadeira, tá? Depois você vai inserindo um atraso nesse modelo. Então você sabe, por exemplo, que a criança quer abrir a caixinha para tirar a bola, por exemplo. Aí você já vai com a sua mão para abrir a caixinha, espera 2 segundos. É ali que você tá dando a janela para ver se ela vai falar a palavra que você tava modelando até aquele momento. Então esse dar uma esperadinha dá para ela a chance de tentar, sem que você tenha que ficar fala, ou sem que você tenha que ficar lá com a caixinha esperando para abrir até ela falar, né? Porque isso também cria muita tensão. Então vamos supor, ela quer que abra a caixinha para pegar a bolinha dentro da caixinha. Você esperou 2 segundos, ela não falou, você fala, abre a caixinha, ela pega a bolinha e vocês continuam a brincadeira, tá? Você continua seguindo a motivação da criança. Num outro momento, você vai fazer a mesma coisa. Se ela falar, por exemplo, abre, eu vou abrir para você, né? E aí você reage de uma forma amigável, mas eu daria também um conselho de vocês reagirem mais naturalmente possível. Porque às vezes a gente fica tão empolgado que a criança falou uma palavra nova, ou que ela repetiu uma palavra que ela não falava há algum tempo, que o que a gente faz? Muito bem, parabéns! E aí às vezes a criança fica inibida, porque isso não é uma reação natural
das pessoas quando elas falam umas com as outras, né? Então fica bastante atento a como que a criança reage. Tem crianças que ficam extremamente inibidas com esse tipo de situação, né? E tem crianças que, inclusive, levam isso como um sinal de era isso que você estava esperando de mim? Então não vou fazer, né? Então a gente precisa ficar muito atento à reação das crianças também quando a gente reage a uma fala delas. Tá? Lígia, tá bom, e por que você não quer que a gente fique pedindo para uma criança com apraxia falar? Porque, olha, eu fui na fono e a fono força ele a falar. Eu fui na professora, a professora disse que fala. Gente, como que vocês se sentiriam, né, se alguém pressionasse vocês para se expressar vocalmente numa situação que você não se sente confortável? Né? Então, acho que assim, primeiro que cria muita tensão, cria muito mais chance de erro, porque às vezes a criança não sabe mesmo mais como falar aquela palavra, e aí você não deu o modelo suficiente, e cria uma relação já de exigência da sua parte, ao invés de uma parceria para brincar, para socializar e ter essa motivação intrínseca da comunicação, que é a interação com o outro, né? Por isso que eu acho que seria um pouco mais, além de ser mais sutil, mais eficiente de ir dando modelo. Lígia, mas você vê que isso tem efeito? Vejo. Só que aí eu vou explicar outra coisa pra vocês. Não é uma coisa que você vai sentar meia hora e ela vai acontecer naquele momento. Ser consistente com isso e com as palavras que você vai modelando e com as situações que você vai criando é muito importante. Então, se amanhã você vai brincar de abrir e fechar a porta, você vai usar a mesma coisa, né, a mesma palavra nesse sentido, mas num outro contexto, tá? Só que aplicando a mesma forma de dar modelo, de esperar e de dar a chance para a criança falar. Lígia, então depois de 2 dias minha criança vai estar falando essa palavra? Sim e não. Algumas crianças sim, outras não. E por que eu tô dizendo isso? Porque depende da severidade também do quadro da criança em relação à fala, né? E porque depende também muito da motivação. E fique atento se a criança está de fato motivada, ou se é você que está motivado para espremer uma palavrinha ali dela e tirar dela isso, né? Vou para o próximo exemplo. Isso aqui também é uma coisa que acontece muito, e para ser bem honesta, eu me pego nessas também com a minha filha. Dar uma instrução e querer que a criança siga aquela instrução imediatamente. Vou dar um exemplo então da Zoe aqui, tá? Da minha filha. Às vezes ela tá assistindo um trechinho, por exemplo, de Cocomelon. Só que às vezes tem vídeos que o Cocomelon ele emenda, né? Um episódio no outro. Quando eu falo pra ela, vamos desligar o vídeo agora, e eu espero que ela desligue agora, o que vai acontecer? Imediatamente eu vou ter um protesto, né? Agora ela aprendeu a falar, eu ensinei ela a dizer, quase acabando, né? Como que eu ensinei? Com o modelo que eu acabei de falar pra vocês, né? Toda vez que estava quase acabando, eu falava, tá quase acabando, então a mamãe espera, né? E aí, o que acontece? Se eu falar pra ela, desliga agora, eu vou comprar uma briga feia nesse momento, tá? E aí, usando exemplos de outras crianças que eu atendo. Então, por exemplo, a criança tá fazendo um quebra-cabeça. E aí, chegou a hora de ir pro intervalo. E aí a professora quer que a criança vá pro intervalo agora, né? Todo mundo vai, então você também vai. Mas a criança não tem aquele senso de completei minha tarefa. E o que a gente vê muito em crianças autistas e TDAH é essa necessidade de completar aquela tarefa na qual ela tá inserida naquele momento, né? Então, você criar, por exemplo, uma previsibilidade ou um ponto de parada, provavelmente vai ajudar mais do que você esperar que a criança pare naquele momento e siga exatamente naquele momento a sua instrução. Outra coisa se a gente pensar nos pré-requisitos, né? A criança tem esses pré-requisitos de desistir de uma atividade favorita e ir para uma menos favorita,
né? Então, se a gente for pensar assim, já começa da nossa expectativa, né? Porque geralmente quando a gente quer que a criança siga uma instrução naquele momento, é porque a gente também não tá com tempo. Então, a nossa expectativa, o pré-requisito, né? Assim, ela consegue desistir disso? Aí a gente tem que pensar também na idade do desenvolvimento. Porque as crianças muito jovens, elas não vão conseguir deixar uma atividade favorita e seguir uma coisa que você tá motivado para seguir, não ela, né? Então, já estamos vendo aí 3 fatores que tornam esse objetivo inviável desta forma, tá? Ah, tá bom, Lígia, então o que que eu posso fazer, né? Se for esse caso, por exemplo, da criança não conseguir ainda seguir a instrução, ou se for o caso dela não conseguir, por exemplo, desistir de uma atividade preferida, o que a gente pode fazer é tornar aquilo um pouco menos aversivo. Então, por exemplo, na hora que acabar esse filme, nós vamos desligar, tá? Ó, tá quase acabando, nós vamos desligar. Quando você completar essa parte do quebra-cabeça, a gente vai sair, quando você voltar, o quebra-cabeça tá aqui, ó, o quebra-cabeça vai te esperar, né? Às vezes uma ajuda aí, deixar o quebra-cabeça ali, faz com que isso fique mais concreto para a criança. Ah, tá bom, eu posso confiar que eu vou voltar e vou ter essa chance novamente. Então, dessa forma, a gente consegue que a criança siga uma instrução, talvez não no momento que a gente esperava, mas consegue sim ir aumentando esse repertório, né? Mas de uma forma respeitosa, né? Que ela possa também ter esse conforto de decidir em que momento que ela para. Ah, Lígia, então por que não pode falar, chega, agora chega, peguei de você esse telefone, esse vídeo, vamos guardar esse quebra-cabeça. Primeiro de tudo, gente, já não faz sentido em termos de desenvolvimento, né, como eu acabei de dizer, ou em termos de pré-requisito. E aí, o que vai acontecer? Você ainda vai tirar o controle, o mínimo controle que ela tem, né, sobre o que ela faz ou não faz, e impor uma coisa para ela. Então, a gente aqui já tá falando até de dignidade mesmo, né? E aí, o que acontece? Quando você tira esse controle e impõe uma coisa aversiva, a chance de contra-controle, a chance de protesto num outro momento, a chance, por exemplo, de que ela fuja de você, né? Vocês já tiveram isso em casa? A criança já sabe, a situação já tá sinalizando que você vai dar uma instrução que ela não quer seguir. Aí a criança já sai correndo, né? Por exemplo, pega o telefone e já sai correndo porque é para você não desligar, né? E aí você vai transformar isso numa batalha constante. Então, por isso que eu não aconselho, por isso minha sugestão de fazer de outra forma, eu não aconselho a impor isso, tá? Porque vai ter muito mais, como eu vou dizer, vai ter muito mais desvantagens e isso vai acabar funcionando o contrário do que você esperava e aí você vai ter outros conflitos para resolver, né? Além do que, os protestos eles são saudáveis, só que quando a gente começa a fazer as coisas dessa forma, eles podem aumentar, eles podem evoluir para uma birra, para um meltdown, para um outro momento até de crise que você vai ter que lidar também. Então, se a gente puder evitar esse tipo de reação emocional tão negativa em relação às instruções e oferecer chance de protesto, oferecer controle e voz, esse protesto vai ser muito mais socialmente aceitável do que, por exemplo, se jogar no chão e gritar e etc, né? Vamos para o próximo exemplo? Aqui eu tenho um exemplo sobre uma coisa que é muito difícil, aceitar ou não e esperar, tá? Eu vejo muito isso, inclusive em programas de ABA, de ABA, tá? Que a pessoa coloca lá, por exemplo, a criança aceita não 90% das vezes com 2 pessoas, 3 pessoas, 3 dias consecutivos, tá? Geralmente tem um critério ali. Aí eu vou, tudo bem, vamos ver o que é esse aceitar ou não.
Gente, primeiro que aceitar um não, 90% das vezes, quer dizer que ela vai praticamente só concordar, né, com as pessoas e vai perder também essa autonomia, essa chance de negociar, essa chance de protestar. A outra coisa é que você colocar ela aceitando não, sem pensar em outros pré-requisitos, vai expor tanto você quanto a criança a reações emocionais muito mais violentas aí. Violentas que eu digo não de agressividade, mas de escalar mais, tá? Então aí a gente já tá falando da questão da expectativa, a gente tá falando também do pré-requisito. Essa criança, por exemplo, você tá falando pra ela aceitar não, por exemplo, posso ir de bicicleta? Ou ela quer pegar alguma coisa, você fala não, né? Mas aí talvez ela não saiba nem esperar. E você já tá querendo que ela aceite um não. E quando a gente fala em aceitar não, a gente também esquece que isso... Lembra que eu falei no comecinho? Task analysis? Então, se a gente for para análise de tarefas, o aceitar não, ele não é uma coisa em si, né? São passos pequenininhos. Vou te mostrar como. Filho, não sobe aí, tá? É um não. Ok, o que você espera quando você diz isso? Que ele pare de subir, mas que ele se engaje em outra coisa que ele pode. E por um determinado período de tempo, que seja até, de preferência, um tempo que dê para você continuar o que você precisa continuar, né? Então, você já tá querendo aí, que a criança desista de uma coisa interessante para ela. 2, que ela mesma invente outra alternativa. O quão frustrada ela está não importa, mas que ela mesma procure uma outra alternativa para fazer outra coisa, né? E 3, que ela se engaje nessa outra alternativa por um determinado período de tempo, para que ela não faça aquela outra atividade que você falou, por exemplo, não suba aí. Então, vocês estão vendo que o não ele é bem mais complexo? Então, exige essa questão de pré-requisito também, e não dá para esperar que a criança aceite não, assim, de uma vez, né? E aí, o que eu vejo em muitos programas e muitas casas também? As pessoas acham que não é uma questão de autoridade. E aí elas esquecem da questão da fase do desenvolvimento, né? Então, por exemplo, você falar não para uma criança muito jovem, principalmente antes dos 4 anos de idade, que ainda nem começou a desenvolver essa questão de controle inibitório, vai ser muito mais complexo, né? Então, por exemplo, quando minha filha vê uma poça d'água, eu falar não para ela tem 2 anos e meio. E esperar que ela ouça só o meu não é um pouco demais, né? A minha expectativa não tá alinhada nem com a fase do desenvolvimento, nem com o ambiente ali que tá convidativo, né? E isso vai gerar uma certa frustração. Então, é muito importante a gente pensar em todos esses passos. Além desses passos, existe uma outra questão que pode ter a ver com as barreiras, né? Então, por exemplo, uma criança que precisa de muito movimento ou autoestimulação, e aí você quer que a criança pare aquilo naquele momento, mas ela precisa daquele movimento para autorregulação, por exemplo, né? Então, eu vejo que, por exemplo, quando as crianças precisam um pouco mais de pressão ou de outras pressão física mesmo, tá? De massagem ou de outras estratégias de integração sensorial, eu vou vendo que elas vão ficando mais agitadas. Elas procuram pular, correr, pular de lugares mais altos e tal. Então, quando acontece isso, geralmente existe também uma questão até aí do próprio corpo, né, da criança, que tá exigindo essa regulação. Então, você só dizer não e esperar que a criança consiga fazer isso também não é realista, né? E aí eu coloquei aqui o não e o esperar, né? Porque às vezes o que a gente também esquece é que o esperar também tem várias formas, né? Esse espera um pouquinho, mas a criança tá vendo que você já tá se engajando em pegar o que ela quer, muito provavelmente é mais fácil do que você falar, espera um pouquinho, mamãe tá conversando aqui. E essa conversa não tem previsibilidade nenhuma de quando vai acabar. Pode ser daqui 30 segundos, pode ser daqui 30 minutos,
né? Sendo que uma criança muito jovem, 1 minuto, 2 minutos já é muito tempo. E se essa criança não consegue esperar num contexto mais fácil, o que é um contexto mais fácil? Vamos pensar assim, um contexto que ela tenha acesso a outras coisas que ela goste de fazer, né? Ou seja, outros reforçadores, ou que ela tenha atenção de outras pessoas enquanto você não pode dar atenção naquele momento, etc. Então, tem essa questão do contexto, tem a questão também do desenvolvimento, né? Que tem a ver também, muitas vezes, com o controle inibitório, para que ela possa esperar. Então, se ela não consegue esperar diante de uma atividade que não é a favorita dela, imagina você dizer, sabe quando a criança adora piscina e aí você chega na piscina e a criança já vai pulando? Não dá pra você falar pra ela, né, se a criança é muito, muito novinha, espera, você vai ficar falando espera, mas você vai correr ao mesmo tempo e segurar a criança, porque você não pode confiar que a sua instrução vai ter controle sobre isso. Né? Então, vamos pensar na questão do desenvolvimento, do pré-requisito, mas também do contexto que você está colocando aí no momento que você espera isso da criança, tá? Tá bom, Lígia, e qual que é, então, a sua sugestão aí? Dar previsibilidade, fazer isso com coisas, com passos menores, ajuda muito mais do que não é não e pronto, e acabou. Perfeito. Muito, muito melhor substituir o não por um sim quando possível, né? E esse sim quando possível é muito interessante, muito legal esse exemplo, porque assim, olha, às vezes as pessoas falam espera ou não e não dá essa previsibilidade do que vai acontecer depois. Então, por exemplo, se eu falar assim, agora nós não vamos comer, nós vamos tomar banho. Tá? Depois que a gente tomar banho, a gente vai comer, né? Dar uma previsibilidade para a criança. O que acontece aí? Quando a gente tem esse tipo de expectativa, a gente também precisa já ter feito com a criança um treinamento de primeiro isso, depois aquilo, em bem curtos períodos de tempo, tá? Então vamos supor, primeiro a gente vai guardar o brinquedo, depois a gente vai pegar outro brinquedo. Tô dando um exemplo, tá? Assim, aleatório. Quando a gente treina esse primeiro isso, depois aquilo, fica realmente muito mais fácil de substituir o não por depois de tal coisa, nós vamos fazer isso, né? Porque dá previsibilidade, a criança já entende o que aquilo quer dizer, né? Não só em palavras, mas em estrutura do dia. E aí realmente acaba sendo muito mais fácil de prevenir situações em que a criança vai realmente sair do controle por conta de ter que esperar tanto, ou por conta de, nunca mais vou ter acesso a esse item, a essa atividade, né? E aí eu vou dar para vocês uns exemplos gerais antes de voltar nos passos que eu tava considerando para quando a gente quer estipular os objetivos, tá? Em geral, a gente tem que pensar em coisas, então, que sejam compatíveis com o desenvolvimento da criança e que a sua expectativa esteja alinhada com isso e que ela tenha os pré-requisitos para fazer isso. Uma das coisas que eu vejo muito frequentemente nas escolas é, por exemplo, que a criança tem que começar atividades de escrita, né? Nem que seja traçar, seguir aqueles pontilhados, etc. Mas a criança não consegue pegar o lápis. Além dela não conseguir pegar o lápis apropriadamente, né? Ela não tem interesse em desenhar, em pintar, quanto mais em escrever, né? E aí, às vezes, as pessoas se assustam porque eu falo, não, nós vamos parar tudo, a criança não tem que escrever, não tem que desenhar, não tem que nada. Nós vamos escrever, nós vamos desenhar e nós vamos trazer material, tinta, canetinha, giz de cera, seja lá o que for, e vamos, por exemplo, fazer uma coisa temática, então coisas que a criança goste. E aí a criança tem controle sobre você, por exemplo. Você vai desenhar para ela o que ela gosta, né? E os lápis e os materiais estão ali disponíveis para ela. O que você está fazendo? Você está pareando aquela atividade com outros estímulos reforçadores. Então, você está tornando a atividade muito mais interessante para ela do que se você forçar aquilo. E o que a gente vê
muito frequentemente num ensino mais tradicional. A pessoa pegar a mão da criança e ficar forçando e achar que aquela ajuda física vai resolver o problema de escrever, né? Enquanto que a criança tá lá ainda com resistência enquanto você ajuda ela fisicamente. Então a gente tem que pensar muito também em situações que a gente também possa tornar mais prazerosas e aumentar a motivação da criança antes que a gente exija um determinado uma determinada resposta, né? Ou antes que a gente invente ou estipule um objetivo que não dá para atingir. Porque se a criança for sempre realizar aquilo com uma certa resistência, a chance de sucesso sem que alguém esteja exigindo aquilo é muito baixa, tá? Então a chance de autonomia e independência no futuro, por exemplo, nesse exemplo da escrita, ela já diminui bastante, tá? Um outro aspecto aqui que eu vejo muito frequentemente é a questão do desfraude e treino de toalete. Então a gente espera que a criança faça xixi e cocô no pinico. Além de a gente esperar que elas façam isso no piniquinho ou no vaso, a gente espera que elas peçam e no momento certo, né? Vejam aí a complexidade disso tudo. Então, vamos pensar assim. Primeiro que a gente não sabe se fisiologicamente aquela criança está preparada para isso. Então, primeiro a gente tem que ver isso. Tudo bem que só essa questão do desfraude é um curso inteiro, não dá para eu falar tudo aqui em detalhes, mas só pra gente ter uma ideia, né? Então, tem a questão fisiológica, se ela tá pronta para isso. Outra questão ela aceita tirar fralda? Porque muitas crianças não aceitam tirar a fralda, elas se sentem desconfortáveis com a retirada da fralda. Outra questão ela consegue parar uma coisa e seguir essa instrução para ir até o pinico ou até o banheiro, né? E quando ela chega no banheiro, ela consegue ficar uns minutinhos ali sentada e relaxada para fazer aquilo? Então, vocês estão vendo quantos passos tem aí para a gente conseguir um objetivo que é muito mais complexo? Então, às vezes, a gente tem essa sensação que as crianças não estão evoluindo, ou que eu como mãe, como pai, não estou fazendo a coisa certa, muitas vezes não é isso, é simplesmente um ajuste desses pontos para que a gente possa estabelecer objetivos que sejam alcançáveis, de preferência com maior chance de sucesso, né? E a gente tendo em mente esses componentes, eu acho que torna um pouco mais fácil também a gente entender em que momento que a gente vai esperar algumas coisas, em que momento a gente vai deixar esse objetivo para depois, porque quando a gente faz uma escolha consciente, não é uma escolha desistindo. Meu filho não faz xixi no pinico, não adianta desistir, não sei mais o que fazer, né? Isso dá uma sensação de incompetência para os pais que não é verdade, ou uma sensação de nossa, esse problema do meu filho é insolucionável, né? Enquanto isso também não é verdade. Então, só de ajustar esses pontos e ter essa consciência e desistir de determinados objetivos conscientemente, porque aquilo não condiz com os outros aspectos necessários para chegar lá, pode trazer, além de alívio e clareza, muito mais chance de sucesso nos próximos objetivos que vocês vão estabelecer. E aí, pra gente finalizar, tá bom, Lígia, tem todos esses exemplos, e o que eu faço então quando eu tiver um objetivo, quando eu pensar, eu gostaria que minha criança fizesse isso? Primeiro de tudo, isso é relevante para a criança e para a família, né? Ou é só relevante para você como mãe, mas para a criança não é nem um pouco relevante, né? Isso talvez tenha uma interferência aí. Lígia, mas não é só relevante, é necessário. Ótimo, então esse já é um critério. Então seria uma das coisas para dizer sim, vamos trabalhar nisso. Mas aí não adianta a gente só falar vamos trabalhar nisso sem primeiro que a gente pensar. Primeiro de tudo, existem razões médicas pelas quais minha criança não consegue fazer isso, né? Então, primeiro investigar qualquer coisa que possa impedir fisicamente a criança de realizar aquele comportamento. A segunda coisa que a gente precisa pensar, que eu já falei aqui, fui bem repetitiva nisso,
a questão do desenvolvimento. Em que fase do desenvolvimento a criança está em relação àquela habilidade. Então, não vamos pensar, minha criança tem 10, minha criança tem atraso do desenvolvimento, então ele deve estar com 6. Não é isso. Olha para como a criança reage em diferentes áreas do desenvolvimento. Então, por exemplo, como que está o desenvolvimento da comunicação, o desenvolvimento social, emocional, o brincar, etc, etc. Por quê? Porque muitas vezes isso não... O fato dela ter, por exemplo, um desenvolvimento intelectual numa idade cronológica de 7 anos, não quer dizer que o desenvolvimento emocional dela também seja de 7, tá? E aí você vai se adequar à criança. E isso já leva a gente ao terceiro ponto, que seria o último aqui nas minhas dicas. Talvez vocês tenham mais dicas, mais pontos pra gente dividir aqui uns com os outros. Se vocês quiserem depois deixar nos comentários, eu vou gostar bastante de dividir com os outros pais. Que seria a questão de observar o ponto de partida da sua criança, tá? Então, quando você olha para essas questões do desenvolvimento ou para a reação dos seus filhos num determinado contexto, isso já vai te dar base para o que eu posso esperar, né? Então, vamos supor, você já observou que a sua criança não aceita tirar a fralda, não se sente confortável com a fralda. Você já observou que a sua criança tem escapes muito frequentemente de xixi. Por que você vai, então, nesse momento, determinar que ela vai fazer xixi no vaso, né? Ou, tá bom, Lígia, mas então não vai fazer nunca? Não, não é isso. Vamos pensar no ponto de partida dessa criança, tá? Então, vamos supor, ela tem escapes aí, então primeiro eu tenho que ver a questão médica, tenho que ver a questão do desenvolvimento e tenho que ver também toda essa questão contextual. Ela aceita, por exemplo, ficar sentada. Então, talvez você começar por parear o banheiro, ou seja, tornar o banheiro um lugar que ela goste de ficar, que ela se sinta confortável, vai ajudar no restante do processo. Depois que você investigar esses outros pré-requisitos aí. Então, olha sempre para onde está a minha criança, observa o que ela realmente já está te mostrando. E aí você vai confrontar isso com a sua expectativa. Então vamos supor, eu estou observando, vou dar um exemplo bem básico aqui. Eu estou observando que minha criança gosta muito de bola, de futebol, de basquete, de qualquer coisa, qualquer atividade com bola, tá? Nossa, eu tô vendo que ele consegue jogar, ele consegue rolar a bola, consegue até chutar, enfim. Você tá vendo todos os pontos fortes da criança aí. Mas a sua expectativa, por exemplo, diz que, então meu filho vai jogar futebol. E aí a gente não sabe, por exemplo, ver se essa criança consegue ver que existe um outro esperando chutar a bola, ela consegue entender essas regras do jogo, ela consegue estar num grupo de crianças, etc, etc. Então, sempre parta da observação, né? O que eu tô vendo que minha criança já tem de base aí e confronta a sua expectativa com isso. Minha expectativa é real em relação a essa base que a minha criança tá me mostrando? Então, para resumir, seria isso. Pensar nas questões médicas, né? Excluir questões médicas, né? Pensar nas questões do desenvolvimento, não esquecendo que o desenvolvimento pode ser assíncrono. E pensar na questão de vamos observar o ponto de partida da criança. O que ela já tem de repertório? Isso confrontado com a sua expectativa. Eles se encontram? Aí seria uma forma de eleger aquilo como objetivo. Não, minha expectativa tá lá, então vou ter que ajustar, tá? Ou, às vezes até acontece da sua expectativa tá aqui, e quando você observa, você fala, meu filho tem mais do que eu tava imaginando, né, de repertório, de base para isso. Então, por hoje, eu queria deixar essa mensagem para vocês de... Não fiquem pensando que o filho de vocês ou o problema que você tá vendo como problema é insolucionável. Não fique pensando que você como mãe, como pai, tá fazendo tudo errado. Vamos olhar
para os aspectos que a gente esquece às vezes quando a gente cria esses objetivos para eles, tá? E se alguém tiver alguma pergunta ou situações também que estão com dúvida em relação aos objetivos, pode me mandar mensagem no direct, pode ficar à vontade para comentar. E a semana que vem eu vejo vocês de novo na quarta-feira para a próxima live. Até lá, gente!